Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou Luciana Dallagnol e, em nome da CNSEG, eu dou boas-vindas aos painelistas, ao time da Ambima e Febraban e também à audiência que está aqui presente com a gente. Esse é o segundo workshop da trilha de capacitação da jornada rumo à COP30. E hoje a gente vai conversar sobre riscos climáticos e biodiversidade. Explicar rapidamente aqui para vocês a dinâmica do nosso encontro de hoje. O evento ele vai estar dividido em três fases diferentes. A primeira é uma apresentação do que a gente chama de pílula de conhecimento, que vai trazer o assunto numa esfera mais técnica. Logo depois, teremos dois cases práticos e, ao final, a gente está prevendo, então, um espaço para perguntas e respostas. Alguns recados, as perguntas devem ser feitas obrigatoriamente via chat e elas vão ser agrupadas e respondidas por ordem de chegada. E gostaríamos também de informar para todos e todas que o workshop está sendo gravado. Para a gente dar início ao nosso workshop, eu vou convidar o Marcelo Billi, da Ambima, para fazer a abertura institucional. Olá, obrigado, Luciana. Bom dia a todos e todas. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a presença tanto dos nossos palestrantes, né, que estão aqui para falar um pouquinho e apresentar tanto um pouco de conceito, um pouco de cases para a gente, para essa discussão que a gente espera que vai ser muito produtiva. Obrigado a todos e todas por estarem aqui e a todos vocês que estão assistindo aqui com a gente, né? É, a Ambima acabou de divulgar uma pesquisa sobre sustentabilidade no mercado de capitais. E tem dois grandes, né? Tem muita coisa lá, mas tem duas grandes conclusões da pesquisa, que a gente tem graus de maturidades muito diferentes quando a gente está falando das instituições, né? De assets, bancos de investimentos, conglomerados financeiros, e mesmo dentro desses segmentos a gente encontra uma heterogeneidade grande de graus de maturidade em relação a como essas instituições estão ou não preparadas para essa nova agenda, né? Então, esse é um caso. Mas, por outro lado, a gente encontra um consenso muito grande de que essa agenda precisa avançar e de que associações como a Ambima, né, como a Mas CNSEG, como a Febraban, têm um eu não papel vou ouvir, não. Eu importante. espero que migre automaticamente pro meu É, currículo depois. tem alguém aqui com o microfone aberto. E que instituições como as nossas têm um papel aí em diversas dimensões, mas também nessa construção de capacidades, né, e de qualificação para a gente conseguir abarcar essa agenda que é bem complexa. Então, para a gente é muito importante eventos como esse, mais importante a gente estar aqui junto com a CNSEG e com a Febraban, porque a gente não quer fazer retrabalho, não quer sobreposição, né, a gente precisa ser muito eficiente nesses esforços de capacitação para essas agendas. Então, é muito feliz essa parceria e também estarmos aqui com apoiadores como o PRI, como o Unepefai, o GFANS, a B3, a MEC, a BVCAP, BID. Então, a gente tem um monte de gente juntos nesse esforço e a gente fica feliz de poder realmente juntar forças numa agenda que tem que ser eminentemente colaborativa, né? Então, é importante para a gente demais isso, dado esses graus, né, de diferentes de maturidade, esse esforço de capacitação é uma das grandes prioridades da Ambima, e espero que, né, e a gente compartilha isso com a Febraban e com a CNSEG. Então, era um pouquinho isso, contem sempre com a gente, depois mandem sugestões, e eu espero que seja uma manhã muito produtiva para todos nós. Obrigado, Luciana. Billy, muito obrigada pela sua fala. Eu vou passar agora para a Cíntia Cespedes, que está representando a Febraban, para falar um pouco sobre o papel dos bancos e da integração das finanças verdes na estratégia setorial. Obrigada, Luciana. Bom dia a todos e todas. Aqui apenas para reforçar as palavras do Billy, principalmente com relação ao agradecimento a todos os nossos palestrantes e aos nossos apoiadores. Ainda bem que o Billy já listou todas as siglas, que aí eu já não corro o risco de esquecer de ninguém. Mas é muito importante ter o apoio de todos esses palestrantes e apoiadores, porque, como o Billy comentou, é um engajamento colaborativo. Sem a participação, de todos vocês, a gente não conseguiria construir uma jornada tão importante, tão interessante
e o número crescente de inscritos a cada workshop, acho que reforça a importância do papel do setor financeiro no engajamento rumo à COP30. Aqui eu acho que vale dar um destaque que a gente está fazendo esse engajamento com todas as outras áreas dos nossos associados, não só com quem atua com sustentabilidade, mas as áreas de riscos, as áreas de negócio, jurídico, um pouquinho de cada um, porque esse é um tema transversal que precisa do apoio de todas as áreas para que essa agenda de fato aconteça, para que a gente consiga partir para a ação e para a implementação rumo à COP, e depois a gente vai ter muito trabalho após a COP. Então, a importância da capacitação dessas áreas para a gente continuar avançando. Volto a palavra para você, Luciana. Um bom evento a todos. Obrigada, Cíntia. O assunto de riscos climáticos e biodiversidade, eu acho que ele não é mais uma escolha, ele é uma urgência aí para todos os mercados, né? E para nós, inclusive, aqui do setor de seguros, esses riscos, eles não são apenas tendências, né? Eles são realidades já visíveis nos nossos balanços, nas perdas, que a gente observa aí uma crescente, e no aumento das áreas, né, e setores considerados de alto risco aqui no nosso país, né? E sem dúvida, quando a gente abarca essas duas esferas de frequência e severidade desses eventos climáticos extremos, não tem como não pensar numa pressão sobre os modelos tradicionais de precificação e como isso ameaça de forma muito consistente o princípio básico do seguro, que é a mutualização do risco, né? Por isso que a gente escolheu esse tema que é tão importante para a gente tratar hoje. Contudo, a gente percebe essa agenda como uma agenda também de oportunidade, né? O setor de seguros ele passa a ser, então, parte da solução, né, para essa problemática, para essa crise. É, o setor ele tem uma capacidade eminente de mapear riscos, orientar comportamentos e financiar a transição para uma economia mais resiliente e sustentável, né? Então, a gente não está falando só de indenização de perdas, mas a gente está falando de prevenção, a gente está falando de proteção e a gente está falando em indução de investimentos em soluções de baixo carbono e soluções baseadas na natureza, né? Então, o nosso compromisso é estar nessa linha de frente dessa agenda, ajudando a reduzir o gap de proteção e promovendo o desenvolvimento sustentável do nosso país. Muito obrigada pela participação de todos aqui hoje. Vamos dar início, então, aqui a primeira fase do nosso workshop, que é a Pílulas de Conhecimento. A gente vai trazer a fala do Fernando Salazar de Lara. O Fernando ele é líder regional da UNEP-FI para América Latina e Caribe para questões de mudanças climáticas. Fernando, a palavra é sua. Você pode me ver a pantalha e também escutar? Perfeitamente, sim. Tá, obrigado. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos os nossos parceiros, colaboradores, em especial nossos parceiros organizadores na Ambima, CNSEG, FEBRABAN, pelo espaço. Acho que... Sim? Oh, acho que alguém tem um microfone aberto. Tá. Então, acho que o fato que todo o setor financeiro está se unindo este ano por meio das associações de bancos, asseguradoras, investidores, mercados de capitais, venture capital, acho que isso é um síntoma dessa ambição que o Brasil tem neste ano tão importante. Sem dúvida, é um caso de referência muito claro que eu levo para outros países da região, de como uma indústria pode se organizar, orquestrar um programa, uma trilha de capacitação. Então, agradeço muito este espaço. E como alguns de vocês sabem, o português não é minha língua nativa, então vou tentar que meu portunhol seja o mais próximo possível ao português. Mas hoje abordaremos a questão de riscos ambientais e vou tentar que seja uma abordagem prática por meio de casos de estudo de instituições financeiras internacionais e regionais,
como parte deste exercício de jornada climática que desenvolvemos na Unepefai, no qual todo este programa de trilha de capacitação rumo à COP30 se inspira. Nestes anos trabalhando neste assunto com diferentes equipos de risco, especialmente quando trabalhava em consultoria estratégica assessorando clientes, aprendi que a melhor maneira de comunicar uma estrutura estratégica, comunicar um plano de negócio, ajudar a quebrar certos mitos, entender modelos de gestão é por meio de casos reais aplicados em instituições reais. Então, espero que essa abordagem possa ser útil para vocês nesta reflexão estratégica que vocês têm neste ano tão importante. Quando me refiro a um ano tão importante, estou me referindo a um ano que o Brasil, por meio da COP30, cede uma conversa sobre mudanças climáticas globais. Não apenas Brasil, você pode ver, mais países vizinhos estão fortalecendo seus compromissos ambientais, tanto em metas climáticas quanto em compromissos ambientais. Certos regulamentos importantes, como taxonomias, padrões de divulgação e outros espaços de supervisão, estão acontecendo. Mas, da mesma forma, o setor real, produtivo, empresarial, latino-americano, está reforçando o seu compromisso em questões ambientais, como o não desmatamento, que tem um duplo desafio, sim? Tanto em termos de mudança climática como degradação do capital natural. É por isso que muitas instituições buscam desenvolver estratégias abrangentes, complementando, expandindo, fortalecendo iniciativas climáticas para dar-lhes uma lente ambiental mais ampla. Algumas iniciativas importantes nessas áreas você pode ver, como o Acordo de Paris, o Acordo 30 by 30, o TCFD, o equivalente de natureza, o TNFD, o SBTI, SBTN. Essas são algumas iniciativas que você pode ver. Em termos de riscos, sempre acho que ajuda a trazer números. Este é um mapa de calor com os valores percentuais do peso dos gases de efeito estufa por país e setor na América Latina e o Caribe. Como você pode ver, há um padrão bastante comum, que é o peso predominante na agricultura e no uso da terra, que é o setor mais representativo tanto no Brasil quanto na região da América Latina. Agora, como é que são os canais de transmissão do risco ambiental? Acho que este slide ajuda muito a ver como os canais de transmissão de risco devido às mudanças climáticas e de perda de capital natural se comportam. Esses fatores de risco se manifestam fisicamente em termos de transição, também em termos de risco físico, quanto a impactos tanto a nível microeconômico como macroeconômico. Esses impactos econômicos são transmitidos ao setor financeiro por meio de tipologias tradicionais de risco, tais como o risco de crédito, mercado, etc., que você pode ver no lado direito. Agora, para colocar essas tipologias de risco sob uma lente mais prática, você pode ver que reunimos uma série de exemplos regionais para apoiá-los nesse trabalho de reflexão estratégica com casos de referência reais e públicos mostrados por membros de nossa rede nos seus relatórios e divulgações públicas. Esses casos serão uma combinação de casos regionais para que você possa ver algum progresso a nível regional e casos de referência europeus. Mas com isso não quero dizer que não haja progresso no Brasil. Aliás, as entidades brasileiras são muito líderes em diversas dessas frentes. O que eu busco é dar uma visão diversificada para que vocês conheçam casos de entidades multinacionais, Wall Street Banks, bancos europeus, operando globalmente e também instituições locais de mercados emergentes da região. Lá coloco um breve disclaimer para reforçar essa abordagem de capacitação, pelo que eu conto a vocês, de atores que tornam públicas suas práticas em divulgações.
O primeiro exemplo é sobre risco de crédito. Nesse caso, uma instituição chilena fez uso de cenário climático para sua carteira de crédito, para entender tanto riscos físicos quanto riscos de transição de sua carteira. Como você pode ver, por região e por setor. É, uma série de impactos no portafólio são aplicados nesses cenários climáticos em diferentes setores, quanto em transição, bem para ativos físicos que estão ameaçados por eventos ambientais extremos. Com isso, pode ver incluso um mapa de calor que reflete os diferentes níveis de impacto. Este exercício pode ter aplicações diversas, não? Por exemplo, em matéria de desenvolvimento de modelos de medição de risco, probability of default, due diligence, etc. De forma semelhante, esta instituição financeira britânica realiza uma série de cenários nas suas operações do mercado de capitais, como carteiras de obrigações, instrumentos de trading, como essa iniciativa de análise de cenário, eles entendem os riscos físicos e de transição em determinadas classes de ativos, com diferentes horizontes de tempo, sob uma série de cenários e uma série de choques aplicados às suas carteiras. Novamente, este exercício pode ter aplicações diversas, por exemplo, eles dizem no cálculo do value at risk. Em termos de risco de liquidez, vemos novamente um caso de análise de cenário aplicado por um grupo financeiro mexicano. Neste caso, é possível ver como, através de um exercício de análise de risco, em agências e ativos físicos do banco, eles conceitualizam uma bunker branch, um escritório bunker, de forma que eles fornecem a liquidez e garantizam a continuidade operacional de seus clientes afetados por contingências ou desastres em áreas sensíveis. Eles também têm veículos equipados com serviços bancários para acessar nessas áreas após eventos graves. Isso, sim, como você pode ver, é uma van, combi, furgoneta, não sei como vos diz em português, equipada com painéis solares, acho que também tem Wi-Fi, pero o mais importante é que eles têm dinheiro e serviços bancários de urgência como resposta para chegar a lugares afetados por furacões, chuvas, etc. Em termos de risco de subscrição, também estamos vendo algumas instituições a nível regional que, a fim de proteger de eventos climáticos severos, a liquidez do cliente, o valor de garantias reais, quanto também a qualidade crediticia de um empréstimo, estão implementando mecanismos como é o seguro paramétrico. É um instrumento inovador de seguro que faz uso de taxas de medição por meio de parâmetros de manifestação de riscos. Em termos de risco operacional, estamos vendo que esse tipo de análise de risco físico de transição também é realizado nos principais ativos físicos do negócio, das operações, para garantir a sua continuidade. Por esse motivo, são desenvolvidos planos de continuidade de negócio para data centers, escritórios, balcões, sedes e outros centros operacionais. Em alguns casos, como desta instituição italiana, dentro da categoria de risco operacional não financeiro, o risco reputacional pode ser incluído, aplicado a atividades, projetos, produtos financeiros, serviços que podem ser sujeitos a escrutínio reputacional. E, por fim, em termos de risco estratégico, vemos que algumas instituições, como essa instituição britânica, que desenvolveu um plano de transição,
busca entender também os desafios e oportunidades de seus clientes. É buscar um alinhamento estratégico entre a sua estratégia de plano de transição e também é do cliente, não? Nesse caso, como você pode ver, eles analisaram os planos de transição, estratégias de transição de seus clientes corporativos, avaliando sua exposição a riscos climáticos, também com fim de compreender áreas onde podem precisar apoio para executar um plano de transição. Com isso, a instituição o que busca é reforçar tanto o alinhamento estratégico da instituição como de seus clientes, e também para reforçar gestão prudencial de riscos, criar um engajamento com clientes sensíveis e clientes que podem precisar apoio nessa transição. Pela minha parte, seria isso em termos de conteúdo. Aqui forneço os contatos da minha equipe, os nomes e o contato das superestrelas que me acompanham na Unepefy no Brasil. Continuo atento a possíveis dúvidas, à sua disposição, caso que vocês queiram se conectar conosco com mais profundidade. Devolvo a palavra ao time organizador. Agradeço imensamente o seu apoio neste espaço e também continuo muito atento para ouvir aos especialistas do SURIS, da BTG, que estão conosco hoje. Então, obrigado. Fernando, muito obrigada pela sua apresentação. O seu português está perfeito, né? Você não precisa se preocupar quanto a isso. Muito interessante esses exemplos internacionais que você trouxe, né? Eu entendo que essa análise dos riscos e você fazer a exposição disso de uma forma transparente é muito importante, ainda mais quando a gente está falando de riscos regulados, né? Você mencionou aqui risco de crédito, de mercado, liquidez, subscrição, operacional e estratégico. Então, a forma como esses riscos impactam, né, e a forma como as indústrias trabalham seus planos de ação, isso é realmente bastante relevante. E aqui, desde não só a parte de estruturação de planos de continuidade de negócio, mas também essa agenda de transição e também a gestão de riscos de uma forma geral. Então, é assunto importantíssimo e mais do que necessário ser tratado de forma muito transparente, né? Então, obrigada pela sua exposição. Já já a gente começa a conversar sobre isso. E para dar continuidade aqui ao nosso workshop, eu vou pedir, então, para passar a palavra para Rafaela Dortas, ela é Head de ESG e Social do BTG Pactual. Ela vai trazer o primeiro case. Rafaela, muito obrigada pela sua participação. A palavra está com você. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Febraban, eu fico super feliz, porque aqui no grupo a gente tem, né, no grupo BTG, a gente acaba tendo uma abordagem para o tema de ESG, para o tema de riscos ambientais, sociais e climáticos, de uma forma bem integrada com todas as unidades de negócio. Então, a gente olha seguros, a gente olha para asset, a gente também olha para crédito. Eu fico muito feliz que a CNSEG, Ambima e Febraban se juntaram para fazer esses eventos, e é um prazer estar aqui. Eu vou contar um pouquinho do que a gente faz em termos de análise de risco para clima e para natureza. Vou dividir em 3 partes a apresentação, falar um pouquinho por que a gente está fazendo essas análises, qual que é o grande motivador, e falar um pouco da abordagem de ESG no BTG Pactual, e aí eu vou trazer um estudo de caso de como que a gente analisa os riscos climáticos e os riscos ligados à natureza aqui dentro do banco e da asset, da gestora. Tá todo mundo vendo minha tela, certo? Tudo certinho. Sim, tudo certinho, Rafaela. Joia. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia, né, da área de ESG? A gente começou essa área em 2015, muito motivada por uma regulação do Banco Central. Então a gente começou olhando principalmente para o nosso business de crédito, mas 10 anos depois a área
mudou bastante. Então, hoje é uma área que tem um time de 9 pessoas, a gente tem tanto pessoas que têm formações tradicionais para o mercado financeiro, administradores, advogados, economistas, como a gente tem pessoas com know-hows específicos. Hoje, como biólogos, o pessoal que fez geografia, engenharia de óleo e gás, antropologia. Então, a ideia é que a gente tenha um time que seja multidisciplinar e que foque em setores diferentes. A gente entende que os riscos socioambientais, climáticos e de natureza são temas super complexos, que não dá para a gente entender na superfície o tema, e que se de alguma forma a gente se aprofundar nesse tema, a gente consegue agregar valor para o nosso cliente. Então, hoje, a gente tem uma área que tem 2 objetivos muito claros. O primeiro é fazer análise desses riscos ambientais, sociais e climáticos para todas as unidades de negócio do BTG Pactual. Quando a gente fala grupo BTG Pactual, a gente está falando de um grupo econômico que tem mais de cerca de 150 empresas que estão divididas em atividades diferentes. Então, a gente vai desde das operações tradicionais de crédito, de investment banking, que todos os bancos fazem, como também as operações seguras. A gente tem aqui uma operação de compra e venda de grãos, de soja, de milho em todo o Brasil. A gente também tem uma operação relevante de investimentos em participações em empresas da economia real. Então, o time hoje, ele olha para todos esses negócios. Ao analisar todos esses negócios, e aí o jeito que a gente analisa, a gente se baseia muito em relevância e proporcionalidade. Eu vou explicar depois como que a gente faz isso na prática, mas a ideia é, vamos analisar os riscos e vamos propor os mitigantes. Muitas vezes, quando a gente propõe um mitigante, é uma forma da gente ajudar o nosso cliente a ver coisas que eles não olhavam antes, ou prestar atenção num tema que está mais em voga do que outro dentro da agenda de sustentabilidade. E aí a gente coloca como primeiro objetivo da área a gente ser reconhecido pelos nossos clientes e aqui dentro do grupo BTG como um grande assessor ESG e climático. E o segundo objetivo da área, a gente tem aqui na área tanto a agenda de riscos, né, ambientais, sociais e climáticos, que a SUSEP chama de riscos de sustentabilidade, como também a agenda de sustentabilidade PC. Então, um relatório anual do banco, que é um relatório que vai olhar para os padrões GRI, SASB, TCFD, TNFD, ele é um relatório que fica de responsabilidade aqui da área. Os investidores do banco, os investidores da Asset perguntam muito para a gente sobre essa agenda. A gente está no Easy há 5 anos, então todas essas interações com os investidores também são formas de a gente entender como é que a gente pode mudar a agenda do banco. Então, um exemplo que a gente sempre gosta de dar é que lá em 21 perguntavam para a gente muito sobre educação financeira, e o banco não olhava para esse tema de educação financeira. A gente começou a engajar com algumas áreas aqui dentro para ver que programas que a gente poderia oferecer para as ONGs que a gente atende, o que a gente poderia fazer de conteúdo para o nosso cliente. E há 2 anos atrás, o Banco Central chegou e falou: bancos, agora vocês têm que fazer uma política de educação financeira. Então, a gente entende muito desse nosso trabalho de formiguinha, de mapear as ações que os investidores estão perguntando para a gente, que os índices perguntam para a gente, que o MSCI pergunta para a gente, e integrar com as outras áreas, é uma forma também da gente ter uma estratégia interna de sustentabilidade. Acho que as agendas de sustentabilidade nas empresas são agendas complexas, no sentido de terem muitos temas, e são agendas que envolvem várias áreas. Então, esse segundo pilar da área de ESG tem como objetivo também fazer esse engajamento interno com todas as áreas do banco, de como que a gente pode melhorar a nossa agenda, como que a gente pode melhorar o nosso reporte, como a gente pode melhorar a nossa visão sobre determinados temas, sobre determinados impactos que a gente cause, seja ao meio ambiente, seja à sociedade. E aí, só para terminar aqui esse slide, acho que em termos de governança, e muito isso, né, o Banco Central vem pedindo isso, as autorregulações, a gente tem hoje um comitê ESG, que ele é presidido pelo CEO do grupo BTG, e ele é composto por vários membros do conselho de administração. Então, ali no comitê ESG, ele tem 2 funções: uma função de educar o senior management do banco
de todos esses temas da agenda de sustentabilidade, que são temas que vão mudando todos os dias, e ele tem como segunda função ser a última instância de tomada de decisão de qualquer operação do grupo. Então, muitas vezes, a gente discute uma operação que a gente entende que tem um risco reputacional muito alto, ou que a gente acha que vale a pena levar no comitê, a gente é um espaço onde a gente discute ali o risco, o retorno dessa operação e se vale a pena ou não a gente assumir esse risco. De maneira geral, quando a gente faz a análise, assim, a gente olha para fatores ambientais, sociais, climáticos e de natureza. O foco hoje é muito mais clima e natureza, mas só para comentar com vocês que, assim como todos os bancos, né, a gente olha para temas da lista de trabalho escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente olha para mídias negativas sobre temas socioambientais, a gente vai entender até que ponto um projeto que a gente está financiando tem ou não algum tipo de regularidade ambiental, fez os estudos ambientais adequados, tem as autorizações adequadas, a gente aplica os padrões de desempenho do UFC para operações do nosso portfólio de crédito que são maiores do que 30 milhões de dólares. Então, isso também faz com que a gente suba a régua um pouquinho a mais do que os princípios do Equador. E a ideia de toda essa análise é a gente entender aqui o risco e entender o mitigante. A gente tem como principal mote da área o nosso resultado da análise, ele não pode ser simplesmente essa operação é boa ou ruim, ou isso é bom porque eu acho. O que a gente quer muito transformar a nossa análise de risco socioambiental, climático, natureza, é relacionar essas análises com os riscos de crédito, com o risco de crédito do cliente, com o risco da operação, com o risco reputacional que a operação pode trazer para o banco. Então, se a gente muda um pouco a linguagem da nossa análise e traz para o mundo real aqui, o mundo real que o time de negócios entende, é uma forma que a gente consegue agregar valor na tomada de decisão. Porque se a gente só se colocar como essa operação é boa ou ruim, essa operação está de acordo com os padrões da ONU, vai ser muito difícil do mundo de negócios entender. E se se as áreas de negócio não entendem por que a gente está dentro aqui do banco, a gente já vai acabar sendo uma área inócua na estrutura. Então, esse é um mote muito importante que a gente coloca para a área. Tem muitos padrões, o mundo está evoluindo bastante, e a gente sempre tenta entender até que ponto a análise que a gente faz vai afetar ou não o risco de crédito da operação, né, do cliente, ou aquele risco de crédito da garantia, vai afetar ou não o risco operacional daquele projeto. Então, poxa, se é uma questão socioambiental, pode ou não paralisar, pode paralisar o financiamento, né? Pode paralisar aquela obra que está sendo financiada pelo banco. Até que ponto a gente se relacionar com uma determinada contraparte pode afetar o risco de reputação do banco. Então, a gente coloca, né, faz com que esses riscos estejam integrados no sistema de gerenciamento de riscos da instituição. E também a gente tem uma abordagem muito pragmática. Então, a gente traz exemplos práticos do que aconteceu com os outros bancos, exemplos práticos do que aconteceu com outras empresas. Então, isso é um pouco assim, por que estamos aqui e o que tentamos fazer em termos de espinha dorsal da área. Vou contar para vocês um pouquinho o que a gente faz para risco climático e risco ligado à biodiversidade. Para análise de risco climático, eu dividi um pouquinho aqui a minha explicação em dois grandes temas. Então, a gente tem uma análise que a gente faz operação por operação e a gente tem uma análise que a gente faz portfólio, que é uma análise mais reativa, que de tempos em tempos a gente vai olhar para o nosso portfólio, entender como ele está se comportando. Então, quando a gente está olhando para a operação, via de regra, né, a gente vai olhar para três grandes componentes. A gente vai entender a empresa, até que ponto a empresa, se está no setor altamente intensivo de carbono, a gente vai entender, né, fazer um estudo teórico de como uma eventual taxação no mercado de carbono pode afetar a receita ou EBITDA da empresa. Existe também, a gente vai olhar se essa empresa ela está sendo alvo de casos de litigância climática, tá? A segunda análise que a gente faz é com relação à destinação dos recursos. Então, por exemplo, se eu estou financiando uma obra que está localizada num determinado município, eu vou entender qual é o risco climático desse município. Se esse município está localizado numa região que vai ter muito incêndio, que vai ter algum tipo de escassez hídrica, e aí, se eu identificar esse risco, a gente vai entender se essa obra tem algum tipo de seguro para garantir
esse risco. A terceira análise que a gente faz é para garantia, então quando a gente, o banco por tradição, né, acaba pegando vários tipos de garantia, pode ser um aval, que é uma garantia, né, que é muito mais ali garantindo o risco da pessoa física, ou pode ser uma garantia real. Então o banco pode decidir pegar como um prédio, um galpão, um shopping em garantia, e o que a gente vai entender é até que ponto essa garantia tem ou não um risco climático físico relevante e se esse risco climático está sendo garantido ou não, bem semelhante com o que eu expliquei para vocês de destinação de recursos. Isso para crédito. Quando a gente está olhando para asset, a gestora aqui do banco, ela se divide, né, entre investimentos líquidos, que é quando a gestora está investindo em ações, em dívidas, em bonds, são fundos de multimercado, e tem uma outra família de fundos aqui dentro do banco, da gestora, desculpa, que são os fundos ilíquidos. Então, o banco hoje investe em fundos imobiliários, o banco hoje investe em fundos de floresta, o banco hoje investe em fundos que compram participações de empresas, e pensando nos princípios de relevância e proporcionalidade, onde que a gente acha que a gente consegue agregar mais valor para a gestora, que a gente consegue ajudar na tomada de decisão? Onde que a gente consegue entender que os riscos socioambientais fazem mais sentido ou não? Muito mais nos investimentos ilíquidos. Então, hoje a gente participa do processo de tomada de decisão, a gente participa dos comitês de investimento da Asset, sempre entendendo ali qual que é a operação que a gente vai fazer, qual é o investimento, se a gente vai trazer um ativo rural, um ativo imobiliário para dentro do fundo e qual que é a condição climática desse ativo rural e desse ativo imobiliário. Se a gente está investindo numa empresa, a gente também vai entender, poxa, qual o setor da empresa, se essa empresa ou não vai ser afetada por um eventual taxação de carbono. Então, para a operação, a gente tem essa forma de analisar, a gente usa como framework 20 políticas setoriais que são públicas, que estão disponíveis no nosso site. O que essas 20 políticas setoriais vão dizer? Para 20 setores diferentes, quais são os riscos ambientais, sociais e climáticos e quais são as formas de mitigar esse risco. Uma segunda análise que a gente faz é olhar para o portfólio. Então, são essas análises recorrentes que a gente faz todo trimestre, todo semestre, para entender como é que o nosso portfólio está em termos de risco climático. Então, uma primeira análise que a gente faz é o teste de estresse climático, que foi uma exigência do Banco Central. Então, o que a gente se propõe a fazer? Dentro da nossa carteira de crédito, a gente tem uma exposição muito alta com o setor... Tudo isso no posto do posto. Será que alguém quer falar alguma coisa? Do setor de energia, e aí dentro do setor de energia a gente tem vários ativos em que a gente investe. A gente fez uma parceria com a consultoria do grupo que chama PSR, e a PSR estimou para a gente o que iam acontecer nesses ativos em 2050 e 2100, em cenários em que todo mundo ia se comportar e cumprir o Acordo de Paris, e num cenário que nada ia dar certo, que o mundo ia beirar o caos. E aí a gente estimou o que poderia acontecer com a produção de uma hidrelétrica, uma produção de uma geradora eólica e o quanto isso poderia afetar na geração de receita. O que a gente aprendeu com esse estudo? Que, infelizmente ou felizmente, os impactos climáticos a gente só consegue atestar eles depois que a operação de crédito terminou. E segundo, quanto pior for o cenário climático, ou seja, se os países não cumprirem com o Acordo de Paris, muitas das nossas empresas vão aumentar a receita, porque vai ter mais vento e mais água para elas gerarem energia. A gente também estende esse estudo de teste de estresse para a gestora, principalmente focando nos ativos que a gente tem de energia dentro da gestora e focando também nos ativos imobiliários. A gente também faz um acompanhamento da nossa carteira de crédito para ver até que ponto a gente tem mais operações com de energia renovável e fóssil. A gente entende aqui que isso é um tema que é super relevante. A gente faz o engajamento periódico com as nossas investidas da Asset, então a gente vai entender se eles têm ou não um plano para diminuir as suas emissões de carbono, se eles têm ou não um inventário de gases de efeito estufa, como que esse tema de mudanças climáticas está sendo tratado ou não dentro da companhia, se é uma área de sustentabilidade que olha para isso, se é a gerência de riscos que olha para isso, se é uma outra posição dentro da empresa.
E para os ativos imobiliários também a gente tem uma análise que está olhando muito para risco físico também. Então, a gente tem um shopping que está no município de Uberlândia. A gente vai entender até que ponto o município de Uberlândia pode ou não ter algum tipo de risco climático físico. Então, uma inundação, um incêndio, e se esse ativo está sendo ou não segurado por um seguro. O que a gente tem tentado aprimorar esse ano, né? Hoje, muitas das análises que a gente faz é uma análise olhando para o ativo com zoom da cidade. A gente quer aprimorar para conseguir olhar o ativo com zoom da rua. Então, Rua Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1. Hoje a gente está aprimorando, a gente está buscando fontes de informações para que a gente consiga entender esses riscos e tratá-los adequadamente. Então, isso é um pouquinho, pessoal, que a gente tem para risco climático. Para risco ligado à natureza, o BTG é um early adopter do TNFD. A gente entendeu que era importante a gente se posicionar nessa agenda. Acho que hoje a gente está falando muito de riscos, mas a agenda toda de sustentabilidade também tem uma parte muito forte de oportunidades, e assim como o Brasil, existem outros países da América Latina que podem ser referência nessa agenda, que podem atrair muito investimento de estrangeiro, e para o estrangeiro conseguir olhar para a América Latina, a gente, como latino-americanos, a gente tem que se posicionar de alguma forma, seja reportando mais sobre questões ligadas à natureza. Então, a gente aderiu a uma série de iniciativas, grupos de trabalho, para a gente começar a mapear, entender o que as pessoas no mundo estavam discutindo sobre análise de risco ligado à natureza, e tentar trazer algum framework que a gente pudesse aplicar tanto para o banco como para a gestora. A gente também, há 2 anos atrás, contratou uma bióloga, então a gente queria ter uma pessoa com formação específica para aprender sobre o negócio do banco e conseguir aplicar o conhecimento dela no que a gente faz aqui dentro do banco, e indo um pouquinho para análise de risco, né? A gente hoje, a natureza, né, riscos ligados à natureza, a gente acaba olhando muito para os setores quando a gente está na análise, né, pensando que toda análise a gente vai olhar para a empresa, destinação dos recursos e garantia. A gente está focando em destinação dos recursos e garantia, muito mais para o risco natureza físico, muito mais ligado a desmatamento e unidade de conservação. Então, hoje, se a gente está financiando um projeto por muito tempo, um projeto grande, a gente aplica os padrões de desempenho do UFC, e tem um padrão de desempenho, que é o padrão de desempenho 6, que é específico para biodiversidade. Quando a gente sabe que a destinação dos nossos recursos vai ser específica para uma determinada localidade, a gente tem aqui ferramentas dentro do banco para entender até que ponto essa localidade está próxima ou não de uma área com desmatamento, está próxima ou não de uma área com algum tipo de embargo, está próxima ou não de uma área que tenha uma unidade de conservação, e a gente aplica a mesma regra para a garantia. De novo, a gente faz essa análise com o objetivo de entender. A garantia vale 1. Será que por conta de algum passivo ambiental ela vai deixar de valer 1 e vai valer menos? Então, esse é um pouco o mote que a gente tem aqui na área. Esse é o último slide que eu tinha para apresentar para vocês. O próximo aqui é um pouquinho com o nome de todo mundo do time, o nosso contato. Fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida, e obrigada de novo pela oportunidade, pessoal. Rafaela, obrigada pela sua apresentação, foi formidável. É, Essa integração, né, do risco climático de forma transversal e alinhada à estratégia de todas as empresas do grupo é muito importante. Inclusive os reguladores, vou falar aqui pela SUSEP, né, que é a reguladora supervisora do mercado de seguros, já veio até em previsão na circular SUSEP 666, que é o marco regulatório sobre esse tema. Então, dado aí a sua fala, eu faço até uma ressalva sobre isso, mostrando a importância de todas as companhias que integram um grupo estarem alinhadas nas suas estratégias, né, de gestão de riscos climáticos. Então, mais reforçando essa importância, né, dessa sinergia entre banco, investimentos e seguros. Não é à toa que a gente está fazendo essa trilha de capacitação de forma conjunta e também com outras entidades, com CNSEG, FEBRABAN e Ambima.
Sobre equipes multidisciplinares, é super importante. O tema, ele é multidisciplinar também. Então, essa visão, né, diferente, de um olhar diferente sobre o mesmo tema, eu acho que só enriquece, né? E essa prestação de contas também que você trouxe na sua fala aos investidores, ela é importantíssima, né? Voltando à fala sobre transparência e você se certificar que seus clientes, seus investidores, seus fornecedores, todos eles estão a par aí das melhores tomadas de decisão e também disposição da companhia a esse tipo de riscos. Já já você vai receber uma pergunta sobre as ferramentas disponíveis, né, que você mencionou na sua fala, e eu já vou levar para você logo mais. Achei fantástico os cases que você trouxe desses dois enfoques da BTG. Já já a gente aprofunda sobre isso. Queria agradecer mais uma vez a sua fala. E eu aproveito agora para passar a palavra aqui para a Natália. A Natália, ela é gerente executiva de sustentabilidade da Zurich. E muito obrigada pela sua participação, Natália. E também o Tiago Santana, que é o superintendente de engenharia de riscos, também na Zurich Brasil Seguros. A palavra é de vocês. Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que está remoto. Primeiro, muito obrigada pelo convite da Febraban, da Ambima e da Senseg. E hoje a gente vai fazer uma apresentação dupla, né? Eu e o Tiago. Bom, já seguindo aqui para o primeiro slide, para aproveitar ao máximo o nosso tempo, no próximo, Ti, por gentileza, eu queria mostrar para vocês alguns passos antes de fato mostrar a solução que o Tiago vai se aprofundar. Mas falando de clima, principalmente, lá em 2019, a Zurich, o grupo Zurich, junto com outras seguradoras, firmou o compromisso de atingir o Net Zero para até 2050, e aqui a gente está falando de emissões seguradas e emissões das empresas investidas. E no ano passado, a gente lançou o nosso plano de transição climático global. Ele tem 4 pilares e hoje a gente vai se aprofundar no segundo pilar, que é de justamente aumentar a resiliência da sociedade, não somente dos nossos segurados, mas de uma maneira muito mais ampla. E no próximo slide, dado que a gente vai se aprofundar nesse tema, queria comentar que a crise climática, ela já faz parte da nossa realidade, principalmente porque a gente percebe já isso fazendo parte do nosso dia a dia, e isso acaba impactando as pessoas, famílias, comunidades e, com certeza, o nosso setor de seguros. Então, quando a gente fala de risco climático, o que a gente vai colocar aqui hoje é como a gente prepara também a sociedade, os nossos clientes e o nosso próprio setor para enfrentar esses desafios que acabam sendo cada vez mais frequentes e mais severos. Então, com essa introdução, eu vou passar já a bola para o Tiago, que vai se aprofundar na solução de resiliência climática, que inclusive foi uma solução que foi vencedora no ano passado do Prêmio de Inovação da Senseg, dentro da categoria de produtos e serviços, mostrando de fato que é uma solução inovadora, para que a gente possa para que a gente possa demonstrar uma solução de implementação, dado que a COP é a COP da implementação. Então, aqui a gente decidiu apresentar esse case específico para mostrar como que a gente vem avançando e como o setor também pode avançar em relação à crise climática, pensando em oportunidade. Ti, com você, por favor. Legal, pessoal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, agradeço a Senseg, a Ambima, a Febraban por essa oportunidade, estar presente aqui, trazer um pouquinho de conhecimento para vocês sobre como a Zurich e o mercado de seguros, de uma forma geral, está trazendo de forma prática para nossos clientes e para o mercado ferramentas para contrapor aí mudanças climáticas no dia a dia, né? Sabemos por diversos fontes e também por experiência prática, né? Vivemos aqui no Brasil, vimos a catástrofe do Sul, que mudança climática está no nosso dia a dia. Já não é mais discurso, e sim é um risco prático que a gente vem tratando no dia a dia. E por conhecimento das seguradoras, de forma geral,
A Zurich tem muito histórico com sinistro, muito histórico com mitigação de risco climático, e participamos do World Economic Forum, no Fórum de Riscos, trazendo aí sempre muitas informações, mas desde 2022, a Zurich decidiu por não só trazer informações, mas trazer auxílio ao público, auxílio ao mercado, por intermédio de ferramentas, né? Então, toda a base histórica de sinistro, toda a base de conhecimento de engenharia de risco foi compilada em uma ferramenta para fornecer aos usuários o risco atual climático para cada uma das suas operações, sejam elas locais ou globais, ou seja, essa ferramenta hoje tem uma amplitude global de utilização. E a gente foi um pouco além. Se a gente sabe o risco atual, sabe os parâmetros de mudança climática, utilizando, por exemplo, o IPCC, né, que a gente tem aí modelos científicos pré-aprovados globalmente, para a gente simular e projetar mudanças climáticas em diversos pontos globais. E a gente usa, então, não somente informação atual, do período de risco corrente, mas também a gente consegue simular projeções de mudança climática dos diversos riscos da natureza para os próximos 10, 15, 50 anos no futuro, até a chegada do ano de 2100. E aí a gente consegue analisar nossa carteira em diversos cenários, melhores, piores, e não somente no cenário atual, mas também nos anos futuros. Agregando mais informação ainda, a ferramenta que a gente vai exemplificar como case, ela traz a informação já num modelo, num padrão de reporte internacional, seja aí o CSRD, o TSFC, como o modelo praticado já globalmente. Você pode extrair essas informações da ferramenta, já publicar em seus relatórios, num padrão que o mercado já aceita atualmente, então facilitando muito a vida de quem vai gerenciar a sustentabilidade, a resiliência dentro da empresa, trazer informações para o mercado, para investidores, para stakeholders e aqueles que necessitam ter essas informações sobre como a empresa está trazendo isso tanto internamente, mas também para fora da empresa, né? Bem, como a gente vem fazendo isso atualmente, né? Temos uma área de especialista em riscos dentro da Zurich. Cada unidade de negócio global tem uma área de especialistas. Ela é conhecida como Zurich Resilience Solution. Aqui no Brasil, a área de engenharia de riscos coordena essas atividades, mas ela é também presente globalmente. Essas soluções são trazidas ao mercado por essa área. Atualmente, essa área já tem mais de 75 anos de experiência dentro de seguros, e hoje a gente tem mais de 900 profissionais trabalhando somente com engenharia de risco. Não é seguros em si, é análise de risco para a seguradora. Então é muita gente globalmente. Grande parte desse corpo são cientistas e engenheiros que trabalham em campo, trazendo essas informações para dentro da seguradora, tá? A solução ela envolve trazer dados, mas também trazer ações em prática, ou seja, a gente utiliza histórico de sinistro, histórico de mudança climática, informações como o clima está sendo alterado naquela região, e também visitamos os locais. Entendemos quais são os protecionais que estão presentes ali e como a mudança climática vai impactar, já considerando os controles disponíveis nesses locais, né? Temos aí uma abordagem mais específica para cada tipo de negócio, seja uma indústria, seja um serviço, seja uma operação mais dispersa e capilarizada, a gente consegue abordar cada uma dessas operações. Temos especialistas de diversas áreas dentro da companhia, né? Diversos tipos de engenheiros, temos aí meteorologistas, cientistas climáticos, que fazem a validação desses dados e desses relatórios antes da entrega para nossos clientes. E os dados climáticos, eles vêm de diversas fontes. A Zurich tem as fontes dela, mas também recolhemos aí dados do mercado, seja dados, por exemplo, da NASA, aqui no Brasil, do INPE, ou outras fontes de meteorologia que sejam públicas e globais. A gente compila tudo dentro da ferramenta e processa para trazer resultados para vocês, né? Bem, como que funciona isso na prática?
A gente tem a inclusão de informações dentro da ferramenta, que nada mais é do que um portal totalmente digital e interativo. Essa informação ela é processada, ela mostra os riscos climáticos de cada um desses locais, e ela sofre um processo de categorização, criticalização de cada evento climático ou de cada risco da natureza, como assim chamamos, vendavais, alagamentos, granizo, seca extrema, precipitação extrema e por aí vai. Hoje a ferramenta consta com 12 riscos da natureza que já são processados. A gente faz uma análise de quantificação, ou seja, qual local vai receber prioridade, qual que é o risco, qual que é a perda estimada para cada local, e também um plano de melhorias que a gente chama de plano adaptativo. Ali vai uma sequência de recomendações para cada um dos locais que podem ser implantadas de acordo com a necessidade ou priorização de cada uma das empresas interessadas no trabalho. Bem, na prática em si, a ferramenta ela consegue projetar cenários até o ano de 2100. Ou seja, não é somente uma análise a longo prazo, mas também contempla o longo prazo. Você pode projetar análise para curto, médio, longo e longuíssimo prazo, que seria 2100. No dia a dia, os clientes preferem fazer uma análise para 10, 15, 20 anos no futuro, porque a gente enxerga mais os impactos imediatos e o impacto a médio e longo prazo pode ser mitigado nesse período, né? A solução e a projeção ela fica mais assertiva do que você tentar acertar o que acontece em 2100, mas ela está disponível para quem quer trabalhar com longuíssimo prazo, por exemplo. A gente adota aí padrões de mercado, focados nas métricas, principalmente TCFD, CSRD, são siglas aí de mercado de sustentabilidade, corporativo, financeiro. O pessoal que trabalha com resiliência e sustentabilidade tem isso no dia a dia. A gente também, como eu disse anteriormente, tem a facilidade das projeções serem relacionadas diretamente a cenários de mudança climática já definidos pelo painel intergovernamental da ONU, né, de mudanças climáticas, o IPCC, e, de uma forma geral, a gente tem uma adaptação relativa para cada negócio, ou seja, a gente entende o negócio, a gente sabe como aquele negócio é afetado por cada um dos riscos da natureza e sabemos quais os controles mais adequados para serem implantados, né? Então, todo o processo ele é acompanhado. Enfim, como a gente tem a base de dados, a informação de como o risco vai ser alterado para o futuro, de acordo com o risco ao aquecimento global e a mudança climática, seja num microclima ou numa visão mais ampla de risco, a gente consegue fazer análises caso a caso, entender como cada uma das localidades será afetada, entender quais são os riscos que devem ser mitigados e quais os processos que devem ser melhorados em cada um dos locais, tá? Tenho aqui 2 cases rápidos, antes de mostrar a ferramenta na prática para vocês. A gente tem 2 cases de sucesso que foram publicados, um internacional e um local aqui no Brasil. O internacional, no início do ano passado, 2024, a gente teve uma onda de calor muito grande em Madrid, no qual a prefeitura procurou a Zurich para fazer um trabalho de adequação. Tivemos lá interrupção de vários serviços públicos, principalmente aí os serviços de ensino. A Secretaria de Ensino nos procurou e pediu para desenvolver um plano de mitigação caso ocorra novamente essa situação de calor extremo, ondas de calor extremo, que afete a cidade, né? Na época, as escolas fecharam, os hospitais ficaram impróprios para circular, funcionários, pacientes. A gente teve um caos generalizado na cidade, inclusive com mortes por desidratação, excesso de calor. A Zurich fez um trabalho em conjunto, desenvolveu planos de adequação para o sistema público de ensino, desenvolveu alertas prévios para as próximas ondas de calor que fossem afetar a cidade, e os planos eles levam em consideração N necessidades, como adequação de sistema de exaustão, sistema de climatização das escolas e outros centros públicos, alertas de como deve ser feito a divisão do corpo
docente e o alerta também para os alunos de como deve ser a mudança na frequência das aulas quando esse período de calor se agravar, né? E com isso criou-se um plano de adequação e está em prática atualmente pela Prefeitura de Madrid. A gente tem um segundo caso muito interessante aqui com a WEG. A WEG, vocês devem conhecer, a empresa está no nosso dia a dia, seja na sua geladeira, seja no seu carro elétrico e por aí vai. A companhia sofreu um pouco com os impactos do alagamento no sul do país e seu corpo diretor e investidores solicitaram um plano de adequação e resiliência. E ela procurou a Zurich para entender como isso afeta não somente o sul do país, mas também globalmente as operações da companhia. Vendo as exposições não somente das suas operações, das suas localidades aqui no Brasil, mas também de seus fornecedores, tanto no Brasil quanto globalmente, né? Qual é o impacto de um fornecedor que seja afetado e como esse impacto também ele tem uma inter-relação com as operações da WEG. Um portfólio gigantesco, são mais de 200 operações no mundo todo, e a gente consegue colocar essa visão dentro da nossa ferramenta e entender como essa interdependência ocorre de acordo com cada tipo de ameaça ou cada tipo de risco da natureza, seja um novo alagamento, uma provável queda de granizo, uma seca extrema, uma queimada que afete um centro de distribuição e por aí vai, tá? Bem, vou parar de falar sobre teoria e vou mostrar um pouquinho da prática para vocês. A ferramenta nada mais é do que um painel interativo online, tá? Onde todas as informações elas são protegidas. A Zurich não tem informação sobre como você interage com a ferramenta. Muitos dos nossos usuários, muitas das nossas empresas hoje que são clientes, elas usam dados confidenciais para ampliação do seu portfólio, para construir novas operações, para colocar novas lojas no mercado. Então, a gente só auxilia na análise caso o cliente queira compartilhar esses dados com a gente, tá bom? Tem um case aqui que eu vou montando toda vez que eu visito novos clientes, eu coloco para eles entenderem como funciona essa ferramenta. Então, hoje, o cliente insere seus locais de operação, pode ser local aqui no Brasil, uma única cidade, um único local de operação, ou pode ser global, tá? Essas informações, ela entra na ferramenta e ela já é trabalhada durante algumas semanas para que toda essa informação técnica sobre exposições de risco da natureza, ela seja plotada para o cliente também. E aqui você tem várias métricas de exposição. Você pode escolher qualquer uma delas para trabalhar, como valor segurado, valor em estoque, quantidade de funcionários em cada uma dos locais, valor do prédio, valor de mercadoria, faturamento da empresa, N critérios para avaliação dos seus riscos e exposições climáticas. Depois de inserida essa informação, o sistema processa e você pode acompanhar quais são as exposições globais. No meu case aqui tem só o Mercosul, tá? Tem a projeção da América do Sul aqui para a gente ver. Então, quanto mais escura, maior o risco, quanto maior a amplitude da exemplificação da plotagem, maior a exposição ou o valor em risco. Você consegue ver os locais, as informações que ele te traz, o que está acontecendo naquele local, e você consegue também ter estatísticas gerais sobre o portfólio que você está gerindo para a sua empresa, ou de clientes, ou de terceiros, fazer uma análise de exposição generalizada desses riscos climáticos, tá? O que tem interessante de métrica para ser absorvido? A gente consegue ver pelo portfólio qual que é o risco atual, risco presente ou risco futuro de cada uma dos perigos da natureza. Seja o alagamento, precipitação, ressaca, vendaval, tornado, granizo, queimadas, ondas de calor, ondas de frio, elevação do nível do mar e por aí vai. Tá? Tem muitos outros riscos que a gente consegue avaliar, que são importantes para algumas localidades, talvez outras não sejam afetadas, mas estão todas disponíveis aqui. E você consegue ver o cenário atual, por exemplo, ele é processado automaticamente. Opa, deu logout aqui, deixa eu entrar novamente, por favor. Você consegue processar automaticamente essas informações em tempo real, e ela vai sendo alterada e você consegue fazer
alterações de informações ou seleções de informações para que esse resultado seja em tempo real para você também. E você pode guardar essas análises. Então, vou colocar o tempo real aqui, ou o tempo corrente, qual que é a exposição do meu portfólio perante as informações que eu já tenho na ferramenta. Ele vai falar, no seu portfólio, você tem um risco de alagamento baixo em 45% dos casos, né? Médio em aqui 9%, alto em 18% e muito, muito alto em 27% de todos os locais de operação. E por aí você vai com precipitação, com vendaval, e você pode comparar em outras telas onde estão esses locais e comparar o risco atual em curto prazo, médio prazo e longo prazo também, para você ver qual que é a diferenciação em cada um dos cenários ao longo do tempo e quais os tipos de risco da natureza que você vai priorizar e vai agir. Então a ferramenta traz tudo essa análise pronta para você em um único local. Tá? Então aqui a gente tem a variação entre exposição atual, exposição a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo geralmente é 10 anos, médio prazo 15 anos e longo prazo 20 anos, um após o outro. Então, 2000, no caso atual, 2035, 2050, 2070. Né? Posso alterar essa métrica? Pode sim, ela é customizável. Tá? Então, muito simples de se alterar. A gente pode ver a geodistribuição desse risco, tá? Fazer comparações, a gente pode ver por cidade, por país, por vulnerabilidade. O que eu gostaria de trazer aqui para vocês de uma maneira mais rápida eu consigo também fazer um score geral de risco em cada um desses locais, e ele me traz a comparação dos locais que eu quero visualizar, eu consigo compará-los. Por exemplo, qual que é a diferença de risco de alagamento ou precipitação de 2 locais específicos, um na Argentina e um no Brasil. Ele me dá o score de cada um deles, eu sei exatamente por que o general score de risco ele está classificado como muito alto, vermelho, ou muito baixo, azul, amarelo. Né? Eu consigo comparar e ver as diferenças. Isso tanto no tempo atual ou no tempo futuro. Tá? E o mais importante, talvez, é a visão de que, para cada um dos locais, eu tenho todas as métricas. E elas são abertas para vocês. Vocês sabem os índices, sabem as alterações, como isso é feito. Todo o material ele é disponibilizado, todos os indicadores eles estão disponíveis. Então você sabe numericamente, matematicamente, como eles foram geridos e colocados na ferramenta. Tá? Por fim, selecionando um único local, caso você queira usar um único local como exemplo e verificar qual a exposição daquele local, você consegue ver todos os perigos da natureza, qual que é a situação atual em curto, médio e longo prazo, se ela vai ser modificada, né? Quais são os valores de modificação desses perigos da natureza. Por exemplo, tem milímetros de chuva em precipitações extremas. No momento atual, de uma localidade que eu peguei aqui em São Paulo, eu tenho até 188 milímetros de chuva no ano. No período atual, no curto prazo pode chegar a 234 e no longuíssimo prazo aí 265, um aumento de até 41% na quantidade de precipitação desse local. Né? Eu tenho a tendência de aumento ou redução desses riscos ao longo do prazo, e eu tenho também o percentual de aumento para cada um desses riscos. Né? Exemplo, precipitação ele pode aumentar, comparando o período atual com o longuíssimo prazo, em até 41%. A quantidade de precipitação extrema, dias de calor pode aumentar em até 9.000%, 9.400%, até 2070, a quantidade de dias de calor acima da média durante um ano. Né? E por aí vai. É muito item para a gente conseguir avaliar. Hoje essa ferramenta está disponibilizada para o mercado, pode ser acessada através do site da Zurich. Basta entrar em contato com a gente consegue prover aí licenças para todos que tiverem interesse. Agradeço pela oportunidade e volto aqui com a Luciana. Obrigado. Tiago, Natália, muito obrigada pela exposição de vocês. Fantástica essa iniciativa.
nós do setor de seguros trabalhamos com dados, né? Então, não tem como você criar inovação, produtos customizados e que venham atender às necessidades do cliente de uma forma eficiente e direcionada se você não conhece o risco que você está tratando, né? Então, esse tipo de iniciativa demonstra realmente que vocês estão estudando a fundo, né, o que é a exposição da carteira de vocês, a exposição de localidades do nosso país a esses riscos para melhor estruturar produtos que venham a atender de forma efetiva e eficiente os consumidores de seguros do nosso país. Muito interessante. Uma das partes da ferramenta que vocês demonstraram trata também de projeção desses riscos. A gente sabe como é desafiador a gente trabalhar essa agenda de projeção. E um ponto que eu vou trazer aqui também como importantíssimo da fala de vocês é a parte de bases de dados consistentes e disponíveis para uma melhor avaliação e gestão dos riscos, né? Então, hoje, a gente vê aí realmente uma problemática na obtenção de informações que sejam realmente confiáveis para a gente trabalhar de forma setorial esse tipo de agenda junto às seguradoras e à sociedade como um todo. Parabéns mesmo, viu? E eu já vou puxar aqui o início da nossa perguntas e respostas. Nós temos aqui uma série de perguntas. Vamos fazer o possível para ficar dentro do horário aqui do workshop, para que todos consigam trazer aí suas visões e as respostas para as dúvidas que vieram da audiência. A primeira, Fernando, eu vou passar para você, mas antes eu vou dar um pouquinho da visão do mercado segurador. A pergunta é o seguinte: temos registro de casos brasileiros dos diversos setores? Gostaria muito de conhecer um panorama Brasil, bem como bons exemplos locais. Né? Então, eu vou trazer aqui uma visão do setor de seguros, e aí, Fernando, eu passo a bola para você. Né? Então, assim, existe hoje um desafio ainda muito grande na indústria, nessa parte de consolidação de dados relacionados a eventos climáticos, e a CN segue observando essa oportunidade de se construir algo que fique à disposição do setor de seguros. Ela está desenvolvendo um hub de inteligência climática. Tá? Então, essa plataforma ela visa apoiar as seguradoras brasileiras na subscrição de riscos climáticos e na melhor gestão desses riscos e também na aplicação de critérios de sustentabilidade em suas operações. Né? Então, esse hub ele é um hub que ele vai ser desenvolvido ao longo dos próximos anos. Uma entrega inicial está prevista para esse ano de 2025, que é uma ferramenta específica para conformidade socioambiental no seguro rural. Né? Então, aqui a gente não pode deixar de falar da relevância dessa agenda do setor agrícola para o nosso país, e não só isso, existe uma demanda regulatória que está para ser publicada e que veio através da consulta pública da SUSEP número 01 de 2025, então já fica ali como um atendimento regulatório e que vem realmente a somar esforços nessa parte de uma melhor gestão de riscos. Uma segunda ferramenta para avaliação de risco climático, com foco inicial, nesse momento, em inundação, né, que é uma ameaça crescente aqui para as comunidades brasileiras, mas que já tem previsão para o próximo ano de também incluir outros riscos, né, que também ficará à disposição das nossas seguradoras. E, além disso, e aí eu acho que responde à pergunta da participante, é um relatório abrangendo os impactos dos eventos climáticos extremos no setor segurador brasileiro. Né? Então, aqui a gente vai trazer não só o impacto de uma forma agregada, mas por ramo, né? E também um mapeamento do gap de proteção e propondo recomendações claras para a gente poder trabalhar esses gaps e poder cada vez mais estar próximo e desenvolvendo aí soluções que venham a incluir o mercado consumidor, que hoje não é atendido pelo setor. Né? Então, o objetivo do Hub é transformar a forma como as seguradoras elas
integram a inteligência climática nas suas decisões de negócio e, obviamente, buscando aí uma redução nessa lacuna de proteção que hoje a gente observa, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, Fernando, visto isso, eu passo a bola para você para falar um pouquinho do setor financeiro. Uma pergunta, você pode me escutar? Estou tendo uns problemas com a conexão. Sim, eu consigo te escutar. Fantástico. Então, sobre a pergunta sobre casos práticos brasileiros, sim, a gente tem uma galeria de casos práticos em torno a esta jornada climática, o nosso Climate Journey. Esses casos têm visão de bancos brasileiros, instituições brasileiras, com o PRI, os princípios de investimento responsável. Também estamos desenvolvendo alguns casos práticos para também a questão de investidores institucionais. Então, sim, a gente tem uma galeria também de casos práticos de microfinanceiras, de bancos de desenvolvimento, de outros atores também relevantes, gestores de ativos, gestores de recursos, da América Latina, e alguns casos também mais locais do Brasil. Então, sim, vocês podem contatar com o nosso time, se você quer conhecer mais casos práticos, ter uma conversa com mais profundidade. Sim, a gente está à sua disponibilidade. Então, sim, é possível ter mais casos brasileiros. Obrigada, Fernando. Vamos aqui para a segunda pergunta. Rafaela, é para você. Qual a ferramenta que vocês utilizam para análise de risco climático físico? Não sei se você pode compartilhar essa informação também. É uma ferramenta, obrigada pela pergunta, é uma ferramenta que chama Think Hazard, é do Banco Mundial, é pública, eu vou mandar o link aqui pelo chat e é bem interessante. Você coloca o município e ele consegue dizer os riscos climáticos. Então estão aí, todo mundo. Maravilha, obrigada. A próxima pergunta eu vou direcionar ao Fernando, mas aí, Rafaela, você também fica à vontade para responder, porque ele fala especificamente de um normativo da FEBRABAN, que é o SARB 026 de 2023, que trata, de acordo com o participante, da gestão do risco de desmatamento ilegal na cadeia de produção de carne bovina na Amazônia Legal e no Maranhão, incluindo, entre outras exigências, o monitoramento de clientes e fornecedores diretos e indiretos. A pergunta seria: quais seriam as ferramentas mais adequadas para realizar uma melhor gestão no âmbito da análise de riscos socioambientais e climáticos, riscos SAC? Vocês conseguem responder essa pergunta? Quer que eu comece, Fernando? Desculpa, tive um pequeno problema de conexão, então se você pode repetir, desculpa. Foi um pequeno segundo que minha conexão falhou. Vamos lá. O participante menciona o normativo SARB 026 de 2023, da FEBRABAN, que trata, de acordo com ele, da gestão do risco de desmatamento ilegal na cadeia de produção de carne bovina na Amazônia Legal e no Maranhão, incluindo, entre outras exigências, o monitoramento de clientes e fornecedores diretos e indiretos. E aí a pergunta é: quais seriam as ferramentas mais adequadas para realizar uma melhor avaliação e gestão setorial no âmbito da análise de riscos socioambientais e climáticos? Eu posso dar uma resposta mais geral sobre ferramentas disponíveis. Na Unepefy, nós temos um time que é o Risk Center, o Centro de Risco. Eles têm uma base de dados global de provedores de dados, provedores de ferramentas,
distintas questões relacionadas com sustentabilidade. Então, você pode ver é um dashboard. Eu vou compartilhar o link no chat para que vocês possam acessar. Nesse dashboard você pode fazer filtro de todas as ferramentas a nível global. Se você quer ver riscos de desmatamento, se você quer ver riscos de água, se você quer ver riscos climáticos, você pode conhecer qual é o escopo de dados que as ferramentas têm, e também você pode ver qual é o provedor. É um provedor comercial, é um provedor institucional, é uma universidade. Você pode ter esse nível de detalhe. Então, vou compartilhar o link. É uma resposta geral. Acho que para mais profundidade você pode eventualmente contatar conosco, conhecer mais também com os nossos especialistas do Risk Center, do Centro de Risco, mas acho que uma primeira pesquisa neste dashboard pode ser de utilidade para vocês. Obrigada, Fernando. Rafa, você quer complementar? Claro, esse normativo da Febraban, ele basicamente exige, né, que os frigoríficos tenham políticas para verificar os seus fornecedores e que sejam livres de desmatamento. Então, uma fonte de informação é o próprio relatório de sustentabilidade anual das empresas, e o que a própria Febraban fez, né, junto com os bancos signatários dessa autorregulação, que foi bem rico, essa autorregulação também exige que as empresas publiquem relatórios para mostrar o atendimento com esse normativo da SASB, né, o normativo 26. Então, também uma forma de procurar é no próprio site das empresas, seja pelo relatório de sustentabilidade, seja por algum documento que mencione o normativo SASB 26. Obrigada, Rafaela. Eu vou continuar com você aqui na tela, porque a próxima também é para você. Só que antes eu vou dar um recado aqui para o pessoal. Tem um link aqui no chat para pesquisa de satisfação desse segundo workshop. Conto com a atenção de vocês aí para vocês fazerem a avaliação. Vamos lá, Rafaela. Próxima pergunta. Você mencionou na sua apresentação 20 políticas setoriais que são públicas. Pediram para você compartilhar aqui, por favor. Você pode fazer isso? Claro, vou fazer isso também. Vou mandar o link para todo mundo aqui no chat. Maravilha. Abrindo aqui. Obrigada. Então, já fica registrada aí a resposta. A próxima pergunta é para Natália e Tiago. Para o setor de seguros, a circular SUSEP 666 trouxe a obrigatoriedade da integração dos riscos de sustentabilidade à análise de riscos operacionais, de mercado, crédito, liquidez e subscrição. Como a Zurich tem feito essa integração e se há desafios na adaptação da estratégia global para a realidade brasileira? Bom, acho que essa eu posso responder. Bom, começando pelo final, com certeza, né? Então, esse plano de transição global ou qualquer framework global do Grupo Zurich, ele tem que servir para o Brasil, para a Ásia, para a Europa e para os Estados Unidos, e a gente tem contextos bastante difíceis, bastante diferentes, né? Então, a gente sempre faz uma contextualização de todos esses guides globais que a gente tem para se adaptar para a nossa realidade, que é muito diferente, tanto em relação ao contexto social, quanto às questões ambientais e climáticas. Então, a gente sempre faz esse exercício. E falando da Circular 666, a gente recentemente divulgou o relatório de sustentabilidade, onde tem basicamente toda essa história desde 2022, mas falando do risco de liquidez, de investimento, a Zurich hoje, a gente já considera a informação das emissões das nossas empresas investidas em 100% da nossa tomada de decisão de investimento. A gente também
já investe em green bonds. Acho que, se não me falha a memória, no ano passado a gente conseguiu fechar com 3%, mais de 3% da nossa carteira de asset under management com green bonds. Falando de subscrição, então, o próprio time de engenharia de risco faz parte dessa análise, né, muito mais contextualizada, e a gente ali faz toda a consulta para avaliar se aquele cliente, enfim, tem alguma questão no IBAMA ou em algumas listagens. Então, a gente faz esse exercício, e para operações também. Então, quando a gente vai cadastrar um fornecedor, quando a gente vai cadastrar um corretor também, algum parceiro de distribuição, a gente sempre faz essas análises, a gente inclui essa análise dos riscos de sustentabilidade no momento do cadastro, né? Porque isso também foi um desafio que a gente teve ao longo dessa jornada. Maravilha, obrigada pela resposta, Natália. A próxima pergunta para a Rafaela é uma afirmação, tá, que o participante colocou. Vocês fazem análise do risco climático e da natureza para aprovar a operação. Aí vem a pergunta: também acompanham e monitoram a evolução desses riscos ao longo da duração da operação? Como vocês fazem isso? A gente faz esse monitoramento também, e aí o que a gente usa para determinar se a gente vai ou não monitorar uma operação, só para ter ideia um pouco de volumetria, né? Hoje, o banco tem mais de 200 bilhões de carteiras de crédito, então a gente tem uma carteira gigantesca, são muitas operações que a área olha. Então a gente decidiu usar os princípios de relevância e proporcionalidade a nosso favor. Então, o que a gente faz? A gente vai monitorar, não são todas as operações, né? A gente vai monitorar determinadas operações. Então, por exemplo, o resultado final da nossa análise que a gente faz para tomada de decisão, ele significa que eu tenho que dar uma nota para aquela operação. Aquela nota é alto, médio ou baixo risco socioambiental e climático. Se aquela operação é alto risco socioambiental e climático, que pode ser por um risco puramente climático, mais um risco ligado à natureza, a gente tem um sistema aqui que ele monitora mídias relacionadas a essas empresas. Então, eu recebo aqui todo dia, 11 da manhã, um e-mail com mídias negativas de uma relação de empresas que são alto risco socioambiental e climático da minha carteira de crédito. E alguns investimentos que eu tenho na gestora. Além disso, se é uma operação que trata de um financiamento, estou financiando um projeto, a gente pode contratar um terceiro que vai fazer visitas técnicas, visitas periódicas no ativo para entender essas questões. Então, sim, a gente monitora. O monitoramento pode ser via mídia diário, que a gente tem aqui para as operações de alto risco, e para as demais operações, dependendo do tipo de risco e do tipo de operação, esse monitoramento pode ser feito diretamente pelo time de SD, pedindo informação ou visitando o ativo, ou indiretamente por uma consultoria, que visita o ativo e pede informação. Obrigada. Não sei se o Fernando gostaria de complementar, ou se a gente passa para a próxima pergunta. Fica à vontade. Podemos seguir. Então, vamos lá. Nós recebemos duas perguntas que a gente juntou em uma só, que tratam basicamente o seguinte. Fernando e Rafaela, como o setor financeiro tem integrado métricas de risco relacionadas à perda de biodiversidade em suas análises de crédito e investimento? E aí fala um pouquinho com uma outra pergunta que a gente recebeu, se poderia ser comentado sobre a gestão do RSAC e da biodiversidade como interface aos riscos de mercado e liquidez no BTG. Um fala do mercado de crédito e investimentos de uma forma geral e o outro especificamente do BTG. Novamente, eu posso fazer uma resposta mais geral de algumas práticas que a gente começa a ver, porque finalmente muitas instituições financeiras começam a sua jornada climática e depois complementam, expandem, integram questões de natureza e biodiversidade. Acho que você pode ter também uma conversa com o nosso time de natureza para conhecer casos mais concretos da natureza, mais casos do nexo clima-natureza, algumas questões interessantes que a gente está vendo na questão de clima e natureza.
de gestão de riscos, por exemplo, algumas instituições estão fazendo pegada hídrica, não? Para conhecer alguns clientes que são intensos no consumo de água. Então, é também uma forma de fazer gestão prudencial de risco climático para temas de sequia, não sei como é que você diz em português, drought, Secas. para, sim, alguns casos também de desmatamento para clientes sensíveis, eles estão fazendo também uma pegada de desmatamento para conhecer quantos quilômetros quadrados, hectares, que os clientes estão fazendo uso de recursos. Então, em termos de medidas concretas, a gente vê muita enhanced due diligence, que isso em português é como uma due diligence reforçada, para alguns clientes sensíveis, pegadas, medições, questões relacionadas com outros fatores mais lá de gases de efeito estufa, como pode ser a huella hídrica, a pegada hídrica, a pegada de desmatamento. Então, se a gente tem alguns casos práticos, eu vou compartilhar os contatos do nosso equipo da Unepefai, em caso você queira ter uma conversa com mais detalhes, mas são algumas práticas que são emergentes e a gente começa a ver nesse nexo clima-natureza. Obrigada, Fernando. Rafaela, você quer complementar? Claro, eu acho que aqui, quando a gente fala de riscos ligados à natureza, a gente está focando primeiro em como que o tema de desmatamento, ocupação ou não de uma área de unidade de conservação, né, daquele projeto estar ou não inserido na unidade de conservação, pode afetar o risco de crédito ou o risco operacional daquele projeto ou daquela garantia ou daquele ativo. Então, hoje, acho que a pergunta foi ótima de precificação de riscos de perda de biodiversidade. Acho que hoje a gente está estudando para chegar nesse momento, e quando a gente chegar nesse momento, eu vou adorar poder responder essa pergunta mais adequadamente. Obrigada, Rafaela. Nós vamos para a última pergunta, devido ao horário que nós já atingimos o limite. Inclusive, eu vou pedir para a pessoa que vai responder, que é o time da Zurich, para ser breve, para a gente poder cumprir aqui o horário combinado. Tiago, essa para você. A pergunta é: a Zurich já atuou em catastrophe bonds em território brasileiro ou em sua atuação internacional? Em caso positivo, poderia discorrer sobre o propósito do projeto, região atendida, cálculo de risco e outras informações relevantes, por favor? Eu sei que é difícil responder isso tudo de uma forma mais objetiva, mas eu conto com a sua expertise aí, Thiago. Sim, com certeza. Incluso aqui no Sul, a Natália que está aqui no grupo com a gente, teve uma atividade prática e extensiva em muitos desses momentos. A gente tem programas e também processos específicos para atividades em catástrofe, né? Temos um plano de gestão de catástrofe interno focados a nossos clientes, e temos toda uma estrutura de reavaliação de exposição climática, dependendo do tipo de catástrofe, né? Quanto ao Sul, a gente teve o evento de alagamento, a análise crítica de exposição ela é alterada quase que de imediato, né? Mas para seguros isso não é tão impactante, porque a análise de seguros ela vem ao longo de um histórico. O seguro analisa muito o histórico, né? E não o que está acontecendo no momento. Então o impacto geral para seguros ele é muito, muito pequeno, se ainda houver, né? Mas para a gestão de risco ele é gigantesco. Como parte da engenharia de risco, onde eu trabalho, ponho as mãos na massa diariamente, a gente tem um foco muito maior na prevenção,
na adequação desses riscos, não somente para a seguradora no seu portfólio, mas principalmente para os nossos clientes, o que o cliente pode fazer para se proteger de acordo com a sua exposição em áreas de catástrofe e como a gente pode auxiliá-los, né? Nosso time aqui tem uma grande quantidade de engenheiros dedicados a esse ramo de atividade, ou seja, consultoria de gestão de risco, e é isso que a gente prega no momento. Quando há uma grande catástrofe, deslocamento das pessoas, gestão, adequação para não recorrência de novos incidentes de catastróficos, tá? Independente do caso, seja alagamento novamente ou qualquer outro tipo de risco da natureza. Acredito não somente a Zurich está fazendo isso, mas as outras seguradoras de mercado têm seus planos em práticas também. Obrigada, Thiago, pela sua resposta. Vamos encerrar, então, o segundo workshop da trilha de capacitação Jornada Rumo à COP30, que é uma parceria entre a Ambima, CNSEG e FEBRABAN. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os painelistas que participaram nesse segundo workshop e um agradecimento especial pela interação do público, porque a gente recebeu bastante pergunta aqui, que infelizmente a gente não conseguiu atender a todas. Fica aqui o convite para vocês participarem do terceiro workshop, que vai ser realizado no dia 13 de agosto, às 10 horas da manhã. O próximo workshop vai tratar de emissões do portfólio, e aqui a ideia é a gente aprender a mensurar e reportar as emissões associadas às atividades financeiras, etapa essencial para definição de compromissos climáticos e estruturação de produtos sustentáveis. Então, um bom dia a todos e nos vemos em agosto novamente, pessoal. Um abraço.